Hoje o volante recebe um dos nomes mais importantes do automobilismo, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, empreendedor e um grande incentivador do esporte. Uma trajetória construída dentro e fora das pistas, marcada por paixão, liderança e desafios. A parte do cinismo e a história. Quem era o Giovanni antes do automobilismo? Giovanni antes do automobilismo? Bom, mas eu nasci em Anápolis, Goiás, e antes do automobilismo, eu era um jovem normal, simples, gostava da bicicleta, mas coincidentemente meu tio corria de carro na época em Anápolis. E eu corria correndo, eu era mulher, finalmente. E a minha paixão pelo automobilismo começou em vê-lo, andando de carro na área. E daí eu fui estudar em Brasília, e também em Brasília tinha um kart. Sim. Na época que o Nelson tinha acabado de sair, mas tinha um kartódromo, o pessoal corria de kart lá em Brasília. E me desgastou o fato do automobilismo como um todo. Mas o Giovanni mesmo, antes do automobilismo, era um Giovanni que gostava de velocidade, porque a minha paixão era andar de carrinho de rolimã nas descidas da área de Anápolis. É isso que talvez tenha me deixado apaixonado pelo automobilismo. O interessante, Marina, é que eu sou muito cansado, horrível para guiar. É sério? Seríssimo. E hoje eu amo o automobilismo, mas sentadinho aqui atrás, escutando vocês correndo, conversando lá fora. Hoje, por exemplo, o fato de a gente estar indo no cartódromo de Imperatriz, o fato de eu ser anapolino e eu ter participado da época da inauguração do autódromo, do cartódromo de Anápolis, também me influenciou bastante para que a gente fizesse, tanto que a CU, no cartódromo de Imperatriz, é exatamente o mesmo terreno de cartódromo de Anápolis. Sim. E a planta é exatamente a mesma. É também? Exatamente. Então a gente herdou um pouco do cartódromo. Naquela época foi inaugurado, foi feito o campeonato sul-americano, e daquela época para cá a gente construiu um cartódromo de Imperatriz, cara, e depois de 94, 92 para cá, hoje a gente tem a felicidade de ser um piloto profissional. Muito legal. Giovanni, qual foi seu primeiro contato com o mundo das coisas? Marina, eu nasci em Anápolis e o meu vizinho, um senhor que ainda está vivo, chama Vilmar Cavalcante, ele corria de turismo nas ruas de Brasília e nas ruas de Anápolis. E ele tinha um Fusca. E eu apaixonei pelo Fusca dele, pelo fato de estar de capacete, sentado. E ele me convidava para poder, quando eu tinha 9 anos nessa época, ele me convidava para poder cronometrar a volta que a gente dava, a volta do trevo. E ainda existe esse trevo, é Anápolis, no momento de Brasília. Que vai para Brasília, Goiânia ou Anápolis. Existe que eu andava ali e eu cronometrava, e o barulho do carro, aquela emoção toda. Foi aquele contato real com o automobilismo. Mas a paixão mesmo, assim, interessante, foi uma evolução dos carrinhos de rolamento das descidas das avenidas lá da Avenida Contorno lá de Anápolis. E é isso que me fez, eu acho, com certeza absoluta, me fez gostar do automobilismo e desse mundo, essa emoção que você também gosta. Muito legal. Giovanni, poucos sabem, você é dentista. Você tem uma carreira na odontologia. Como que despertou essa vontade de você mudar o automobilismo? Verdade. Inclusive, essa letra bem aqui, essa escritura aqui, é o meu consultório de odontologia, que hoje realmente é o primeiro criatório do Imperatriz. Eu fui dentista com 43 anos
E agora, no último mês de novembro, eu transferi, fechei meu consultório, doei meu consultório e trouxe minhas coisas e mandei meu escritório aqui no cartório do Imperatriz. E, de fato, graças a Deus, fiz uma carreira bem sucedida, muito honrada na odontologia. E comecei em 1990 a construir esses cartódromos. E aí começou essa paixão, que eu acho que foi construir essa pista. Nessa época, eu fundei o Clube de Kart da região Tocantina, que é o clube que hoje ostenta, que tem esse cartódromo. Desse clube eu fui presidente por vários anos e no ano 2000 nós conseguimos fundar a Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão e essa federação foi reconhecida pela Confederação Brasileira de Automobilismo naquela época, do ano 2000, de modo que a Federação de Automobilismo do Maranhão tem 26 anos. E aí, desses 26 anos de automobilismo, a gente começou a realmente fazer diferença. Sua pergunta é bastante inteligente, porque eu comecei a fazer diferença no kartismo, assim como foi na odontologia, eu fiz o esporte. Primeiro, porque essa área foi doada. Segundo, que esse cartódromo foi um somatório de esforços. Terceiro, porque isso partiu, graças a Deus, da minha liderança, mas com a ajuda de muita gente, a gente chegou onde a gente está aqui. Nesse cartódromo, que hoje é um cartódromo internacional, um cartódromo reconhecido e que está prestes a receber uma prova aqui. No Brasil, ele está muito legal. Giovanni, me conta, como você administra a sua vida, família e um profissional? Uma pergunta realmente também muito interessante. Parabéns. Bom, naturalmente, que a minha família, assim, todo mundo passou a conviver comigo. E eu, o automobilismo para mim sempre foi o que para muita gente é um bar. Para mim foi a minha paixão. Então, naturalmente, e é interessante essa característica do automobilismo. Você não vai no automobilismo sozinho. Você faz com o seu filho, você faz com a sua família. Todos os dias já eu parto de fazer conta do meu sobrinho, da minha sobrinha, para cá, o meu filho, os meus dois filhos que começaram a comunidade, aqui no Porto do Cartódromo, a Luana, que sempre esteve lá, acompanhando, e ela acompanhando também essa evolução do cartódromo que eu estou falando, da construção, do cartódromo como um todo, dessas conquistas todas. E, por último, essa missão que eu acho que eu recebi de Deus para poder levar o automobilismo de uma maneira da Confederação da Automobilismo. Você precisa ser sempre muito, digamos, próximo à odontologia. Evidente que quando eu passei a ser presidente da Confederação Brasileira nos últimos 5 anos, houve uma diminuição drástica da minha atenção pelo consultório de odontologia, mas ao mesmo tempo cresceu muito a minha atenção, o meu foco como odontologia nacional. E nessa época, coincidentemente, meus filhos foram estudar fora, ficou só eu e a minha esposa. Ela sempre me acompanhou nas provas, nos trabalhos que eu tive. E hoje a gente chegou num momento da Luana também estar dentro do automobilismo, da FIA, da Federação Internacional do Automobilismo, pelo braço da mobilidade, e eu no automobilismo pelo braço da mobilização. Então, para falar a verdade para você, não houve uma separação. É uma coisa bem casada, digamos assim, bem harmônica e que, graças a Deus, tem produzido resultados muito satisfatórios para todos os lados. Giovanni, a gente sabe que você foi um dos pioneiros do kartismo no Maranhão, né? E como surgiu esse desafio? Como foi esse desafio?
Então, quando inaugurou o cartódromo de Anápolis, eu realmente fiquei impressionado, fiquei muito, falei, poxa, eu posso levar isso para a Imperatriz do Maranhão. E de fato, comprei um carro, joguei carro em cima do meu carro e trouxe para a Imperatriz. Isso em 1987, nós fizemos a primeira prova de uma corrida de kart em Imperatriz, dia 10 de outubro de 2007. E foi nesse dia que a gente fundou um clube de kart da região Tocantina, que hoje é esse clube que nós vamos participar. E isso foi muito interessante, porque esse desafio foi uma coisa bem que natural. A gente começou a correr de kart, apaixonou pelo kartismo, e a gente saía de Imperatriz todo mês, andava 600 quilômetros para participar de uma corrida em São Luís. E dessa vontade de corrida em São Luís, nós conseguimos, junto com os kartistas de São Luís, sem se envolver na época, ele construiu um cartódromo de São Luís e, por consequência, a gente ganhou muita força para ganhar uma área, e nós ganhamos essa área aqui, da Dona Rosalina, ganhamos a área, ganhamos o projeto, e com o esforço de Imperatriz inteira, nós construímos essa pista que hoje virou o cartódromo. É super legal, né? Qual é a lembrança da sua trajetória nas pistas que você não trabalha com? Eu nunca vou esquecer quando eu dentista, eu resolvi fazer a diferença na odontologia também. Então, em vez de eu saía daqui de Imperatriz, uma vez por semana eu estudava minha especialização em Belo Horizonte. Então eu saía daqui, descia na sexta-feira em Brasília, ficava a noite de sexta, sábado inteiro e domingo até meio-dia, quando em Brasília, e nessa época eu ia no cartódromo de Brasília para poder ver as corridas de kart. Domingo eu ia para Belo Horizonte, passava a semana inteira estudando. No final de semana seguinte eu voltava para Brasília, passava o final de semana em Brasília e voltava para Imperatriz. Passava 3 semanas em Imperatriz. Com essa brincadeira desses 2 anos desse jeito, uma vez por semana eu fazendo isso, eu acabei conhecendo muita gente, e uma dessas pessoas foi o Nelson Piquet, que tinha acabado de sair encerrada a carreira dele no automobilismo, da Fórmula 1, e eu tinha acabado de inaugurar o cartódromo. E aí eu convidei o Nelson. Falei, Nelson, eu sou Giovanni, lá do Maranhão, sou dentista, nós acabamos de construir um cartódromo lá, e eu gostaria que você pudesse ir lá conhecer esse cartódromo. Proporcionalmente, era se eu estivesse convidando alguém para ir para Marte hoje, eu acho. E ele falou, eu vou. Eu falei, você vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, eu vou anunciar lá que você vai. Ele falou, pode falar, eu vou. E de fato veio. E nós fizemos a primeira prova da amizade. E esse nome tem primeira prova da amizade, era a prova da corrida da amizade, porque envolvia todo mundo. Mas era a prova da amizade minha para com o Nelson e o Nelson para comigo. E ele veio para a Imperatriz. E eu lembro que, até hoje, a minha sensação de contar que o Nelson Piquet viria à Imperatriz, recém-saído da Fórmula 1, para correr no cartódromo de Imperatriz. A minha maior alegria, até hoje eu não tive nada mais dentro do automobilismo, mais surpreendente, que me moveu, assim, é o que eu falo, né? Todos presentes têm sua hora certa. Você provavelmente, quando ganhou sua primeira boneca, uma boneca que você queria tê-la, você ganhou, ela foi tão significativa para você que se você ganhar um Porsche, talvez não seja tão proporcionalmente significativa do que foi. Hoje eu já tive coisas muito maiores, mas que me moveu, que de fato mexeu comigo, com essa confirmação que de fato o Nelson Piquet ia correr no Imperatriz em 1994. Muito legal. Agora, Giovanni, falando um pouco sobre a CPA. O
o que mais mudou no automobilismo desde que você assinou a presidência? Bom, eu acompanhei a CBA de perto a partir do ano 2000, quando fui presidente da federação. Então eu acompanhei a CBA, mas como presidente da federação, não necessariamente como presidente da confederação. E eu vi muita coisa acontecendo, vi muitas coisas, inclusive recebi uma Copa Brasil em 2011 aqui em Imperatriz. Nessa época quem ganhou foi o Serginho Sete Câmara, o vice-campeão foi o Pedro Piquet, o Felipe Drogovic ganhou na categoria dele. Então assim, a gente teve muitos pilotos que passaram por aqui, muitas coisas aconteceram aqui nesse cartódromo. E isso me deixou também muito feliz, digamos assim, muito responsável por tudo. Então assim, o que mudou foi que eu quis. Na verdade, a CBA é a mesma. É o mesmo diretor jurídico, é o mesmo diretor financeiro, é os mesmos secretários, as mesmas colaboradores. Não tem muita coisa diferente lá. O que mudou foi que eu coloquei a minha determinação, a minha vontade de fazer automobilismo. E eu coloquei e falei, nós vamos fazer diferença fazendo diferente, debaixo da graça de Deus. E de fato foi e é debaixo da graça de Deus que eu estou fazendo as coisas. Com transparência, com seriedade, com respeito e com foco. O meu foco é você. Você como piloto. Você é o artista. Sem você não tem palco. Sem palco não tem festa, não tem realizando tempo no automobilismo. Então foi simples. Eu sou presidente com foco nos pilotos, com foco para ajudar os promotores de todas as categorias a ganhar dinheiro no automobilismo. Porque se eles ganham dinheiro no automobilismo, eles têm mais oportunidades para pilotos. Se eles ganham dinheiro no automobilismo, o automobilismo é mais sustentável. E se eles ganham dinheiro no automobilismo, o automobilismo tende a crescer. E essa fórmula tem dado certo, debaixo da graça de Deus. Depois que eu assumi a federação, a Confederação Brasileira, nosso crescimento foi vertiginoso em termos de finanças, em termos de dinheiro, de recursos. O nosso crescimento foi vertiginoso em termos de categoria. A gente tinha a Fórmula 1, hoje eu tenho a Fórmula E, tenho a WEC, tenho a Fórmula 4, tenho a TCE. Estamos trabalhando para novas categorias e nos aproximar ainda mais dos Estados Unidos, porque a gente já tem a máscara e queremos ter mais categorias americanas no Brasil. Vamos ter agora, para coroar, uma prova 100% FIA no kart e já estamos namorando com a FIA para que homologue o nosso Rally dos Sertões como uma prova, uma etapa do Campeonato Mundial de Rally Ride. De modo que o automobilismo hoje brasileiro virou, entre aspas, um pequeno mundo. O que o mundo, o planeta Terra tem em vários continentes, em várias categorias, nós temos quase todas dentro do Brasil. É muito legal mesmo isso. Hoje, qual é o maior desafio da CBA? Meu maior desafio é proporcionar todo esse crescimento de maneira sustentável e que não haja retrocesso. Esse é o maior desafio. Eu acho que a gente tem ainda muito para crescer, nós temos muito para ligar. Como posso dar um exemplo para você? Você está aqui hoje em Imperatriz do Maranhão. Nós poderíamos estar fazendo essa Copa Brasil em Goiânia, em Brasília, em qualquer outro lugar, e provavelmente nós estaremos com o dobro, o triplo de pilotos que nós estamos. Mas isso, hoje nós trabalhamos não é pelo número de pilotos que naturalmente vão ter um retorno financeiro para a confederação. A política que eu implantei é da expansão do automobilismo para todo o Brasil. E também, parabéns. E com isso a gente está chegando aqui, hoje nós conseguimos incluir o Palatino, nós conseguimos incluir Aracaju,
Nós estamos conseguindo incluir Imperatriz do Maranhão. O ano que vem provavelmente vai incluir uma outra praça que seja no norte e nordeste, de modo que esse alargamento dessa expansão do automobilismo é o nosso desafio. O maior é não deixar retroagir nos próximos anos. Esse é o maior desafio. Qual é o seu maior objetivo para o futuro do automobilismo? O maior objetivo é, de fato, um reconhecimento, é uma integração total entre o automobilismo brasileiro e o automobilismo mundial. É fazer o que eu fiz com a odontologia do Maranhão, na época que eu era presidente da odontologia, em vez de você ir fazer a sua especialização, a especialização está aqui no Brasil. Ou seja, em vez de você ter que ir para a Europa e ter atrás do seu sonho de ser piloto profissional, você ter todas as oportunidades aqui no Brasil. Eu sempre digo, Marina, que eu sou o reitor de uma universidade que forma profissionais para o automobilismo. Assim como um dia eu fui para uma universidade me preparar para ser dentista, hoje você cursa a minha universidade e o seu nível de grau para que seja profissional da hoteleria. Eu tenho a obrigação de fornecer para você os melhores palcos, que são as pistas, as melhores estruturas, que são os professores, as melhores condições de você aprender e desenvolver o seu talento como uma aluna que quer ser profissional do automobilismo. Isso tem em todos os sentidos, em todos os detalhes, em todos os... Hoje, se eu fizer um paralelo com a minha profissão ou com a profissão de médico, é como se você pode ser médica ou uma pilota oficial, profissional, que você pode estar no turismo, que você pode estar na Fórmula, que você pode estar na Endurance, que você pode estar no Rally, mas não importa. O que importa é que você pode estar desenvolvendo a sua profissão como uma piloto, como alguém profissionalmente do automobilismo. E legal dessa história toda é que você, hoje, e é minha responsabilidade, que você está formando aqui a nossa universidade brasileira, para que quando você, aluno, minha aluna, vai para fora nos representar ou se especializar na categoria ou na disciplina que você escolheu, quer seja Fórmula, quer seja Rally, quer seja Endurance, quer seja Turismo, você nos represente à altura. Você esteja lá em Cambridge, Nürburgring, Silverstone, Monza, representando seu conhecimento, o que você aprendeu aqui. E você vai poder desenvolver lá ainda muito mais e quem sabe até ensinar eles lá. Esse é o nosso objetivo. Quando nós conseguirmos isso, nós estaremos definitivamente integrados no automobilismo mundial e fazendo com que os nossos alunos, pilotos, possam, como você está vendo aqui hoje, nós estamos em Imperatriz do Maranhão, correndo num cartódromo homologado internacionalmente pela FIA, numa pista que não tem nenhuma diferença da Europa, te oferecendo as melhores condições para você desenvolver as suas habilidades como piloto. E isso é a nossa coisa. E você está correndo com um equipamento fabricado no Brasil, que já tem extensão na Europa, defendendo uma marca, apesar da sua idade, defendendo o nosso material didático brasileiro, que está sendo exportado, já está sendo exportado para a Europa, para mostrar para a Europa que você como aluno, você como profissional, é capaz de defender, de desenvolver aqui no Brasil e de desenvolver e defender o que nós temos de melhor aqui no Brasil. Então, é esse o nosso, quando eu ver isso em todas as categorias,
E agora eu vou te contar uma outra coisa interessantíssima que eu acabei de falar. Nesse dia, um mês atrás, exatamente um mês atrás, nós fomos para as 24 horas de Le Mans. E lá em Le Mans houve uma situação que jamais aconteceu no automobilismo brasileiro. Que sempre a gente exporta os nossos pilotos. E eu estou, conforme eu acabei de falar, estou procurando importar as coisas para que os nossos pilotos não precisam ir lá para fora. Eles possam ficar aqui tendo o melhor do que eles pegar fora e oferecer para cá. E o que aconteceu em Le Mans, que foi tão especial? Nós, pela primeira vez, exportamos toda uma categoria. Nós exportamos todos os pilotos, exportamos todos os carros, exportamos a direção e exportamos todos os pilotos. Nós fizemos uma prova da Porsche Endurance Cup em Le Mans, na quinta-feira que antecedeu a etapa das 24 horas, como se estivesse fazendo em Interlagos. E o melhor disso tudo, quem era o diretor de câmera brasileiro? O comissário técnico e desportivo. Então, isso foi de uma honra para nós muito grande, porque foi a primeira vez que nós exportamos a categoria. Isso foi extremamente significativo para os pilotos, extremamente significativo e importante para o promotor, extremamente significativo para mim como presidente por essa conquista. Sim. E o legal de tudo, a bênção, quando eu estava entregando, fazendo a entrega do troféu no pódio das 24 horas de Le Mans, na quinta-feira que antecedeu a largada das 24 horas, quem estava nos assistindo era o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem. Ele viu, nós entregamos os prêmios para todos os vencedores da categoria. Isso foi muito significativo para nós, foi extremamente significativo para os pilotos e também como proprietários, como eu acabei de falar. Isso significou a cereja do bolo de que nós estamos realmente no caminho certo e estamos cada vez mais avançando debaixo da graça de Deus. Giovanni, como você gostaria de ser lembrado no automobilismo depois de você deixar a presidência? Interessante. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que contribuiu definitivamente, efetivamente, para o crescimento, para a moralização, para a transparência, e que o automobilismo fosse realmente visto como uma plataforma de negócios para os investidores, como uma plataforma e como uma universidade que forma pilotos como você como profissão. E eu sempre percebi assim, que fui realmente bem sucedido nessa minha missão. Hoje eu estou muito feliz porque foi na nossa gestão que a CBA conseguiu pela primeira vez os 66 anos que ela tem, ela conseguiu um aporte de ter um banco bancando, um patrocinador pelo seu nome. Isso me deixou extremamente orgulhoso e orgulhoso. É a primeira vez assim, a gente está vendo que, conforme eu te falei, esse crescimento vertiginoso dos ganhos financeiros, o crescimento vertiginoso do número de categorias, o crescimento vertiginoso do número de pilotos. Quando nós assumimos a CBA, nós tínhamos 8 mil pilotos. Hoje nós estamos ultrapassando 15 mil pilotos inscritos, oficiais. Para você ter uma ideia, o tamanho da nossa responsabilidade e como é o que eu quero ser lembrado. Aquele que expandiu o automobilismo, e aqui eu vou dar uma notícia muito legal para vocês, que poucas pessoas estão sabendo, mas vai ser um presente para você, que nós acabamos de agregar a mais nova confederação, a mais nova federação do automobilismo aos quadros da confederação. É a Federação do Automobilismo do Estado do Amapá. Agora, do Amapá, do Oiapoque ao Chuí, nós temos automobilismo. Não é mais assim. O próprio desafio é agregar Roraima, agregar Amazonas,
de modo que todos os estados brasileiros tenham a sua federação. Mas hoje a gente conseguiu chegar no patamar. Isso é muito, muito legal mesmo. Falando agora sobre a 27ª edição da Copa do Brasil de Kart, que está acontecendo aqui em Perápolis nessas semanas, isso é uma realização de um sonho para você? É a realização de um sonho. Em verdade, assumir a Copa do Brasil de Kart, que começa em 2011, aconteceu a primeira, e agora acontece a segunda edição da Copa do Brasil para nós. É um sonho, porque o cartódromo é completamente diferente, a estrutura é completamente diferente, o nível de pilotos e o que eu estou oferecendo para o Brasil é completamente diferente. O que eu estou agregando ao Brasil é completamente diferente, num nível muito superior. Isso naturalmente é uma realização de um sonho. E mais sonho ainda é o fato de nós sabermos que em outubro próximo a América do Sul vai receber uma prova FIA, Federação Internacional de Automobilismo, semelhante a essa, que acontece na Bélgica, na França, na Itália, na Alemanha, vai acontecer na América do Sul, em Imperatriz do Maranhão. Isso, de fato, é um presente de Deus, é uma bênção, Deus devolvendo para nós por esse esforço que nós fizemos. Agora defina o automobilismo em só uma palavra. Nunca fiz uma opção, mas desafio. Nunca falar desafio. O seu desafio na pista você ganha dinheiro, e aí eu vou entregar um resultado para vocês todos. Eu promotor investindo e acreditando no projeto. É vocês fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo. O automobilismo é um desafio constante. E o sucesso é o modo. Mãe, para finalizar agora, a gente começou o episódio falando sobre o Giovanni do passado. E agora, o que você, Giovanni, presidente da CBA, falaria para o Giovanni daquela época? Eu falaria para ele: você vai encontrar muitos desafios, mas continue acreditando no seu sonho que você vai vê-lo sendo realizado. Giovanni, eu queria te agradecer. Muito obrigada por você ter contado um pouco pra gente, não só do Giovanni, presidente da CBA, mas do Giovanni antes disso e o Giovanni fora da pista. Foi muito legal para todos os donos de e pra gente que tá aqui saber um pouquinho disso. E eu queria te agradecer por ter tirado esse tempo para falar conosco. Muito obrigada. Marina, eu vou falar pra você, eu me surpreendi com você. Galera, se você mantiver na pista esse mesmo desenvolvimento, você está no pódio toda vez, minha amiga. Parabéns. Muito obrigada. Você é campeã. Muito obrigada. Por trás de cada grande carreira dele, tem todo o trabalho para o esporte continua empreendendo. Conhecer as histórias é entender que o automobilismo e o esporte podem ir muito mais alto. Se você gostou desse episódio, continue se com a gente e nos siga nas redes sociais. Casal no Transporte e Novo.